Tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o CFC News, no ar todas as segundas-feiras, sempre numa gentileza da maior editora especializada em educação para trânsito do Brasil, a Tecnodata Educacional, uma verdadeira empresa de educação para trânsito e mobilidade. Este telejornal tem uma dedicação exclusiva, um ponto focal, os profissionais que atuam nos centros de formação de condutores. Mas sabemos conta com a audiência de agentes de trânsito, de diversos profissionais da área de educação, enfim, por aqueles que gostam e se interessam e percebem a importância do assunto trânsito e mobilidade na vida do brasileiro. Hoje é dia 23 de novembro de 2020, em plena pandemia, como temos feito desde o início desses tempos difíceis, iniciamos o nosso programa destacando a agenda e o cronograma de atendimento dos Detrans. Iniciamos com destaque para o Detran de São Paulo, que autorizou os centros de formação de condutores do estado de São Paulo para aplicação dos exames teóricos de primeira habilitação. Anteriormente, essa etapa era feita exclusivamente nas unidades do Detran. Com a medida, cerca de 400 CFCs já estão credenciados no estado para a prestação do serviço. E a expectativa é que esse número ultrapasse a marca de 1.000 centros. Mais de 760 provas já foram aplicadas desde o final de outubro, quando os primeiros CFCs iniciaram a prestação do serviço. A medida foi regulamentada pela portaria SP 162 de agosto passado, que inclui todos os requisitos necessários para que o CFC possua autorização para aplicação do teste. Desde então, as entidades parceiras e interessadas vêm se adequando à tecnologia necessária para viabilizar o serviço. As questões que compõem as provas, bem como as correções de respostas, continuam sendo tarefas do Detran de São Paulo, que também fiscaliza todas as etapas para garantir o cumprimento legal das exigências estabelecidas na portaria 162. Minas Gerais. O Detran Mineiro liberou a habilitação simultânea nas categorias A e B. Finalmente. Com isso, o cidadão poderá iniciar simultaneamente 2 processos e utilizará as mesmas taxas para ambos. Já candidato que estiver com um processo de habilitação em andamento poderá dar início ao outro antes de concluir o primeiro. Segundo o Detran de Minas Gerais, a decisão foi adotada após muitos estudos, planejamentos e movimentações sistêmicas e vão impactar positivamente na formação de condutores, já que antes era necessário concluir um processo para iniciar outro. No entanto, para que os 2 processos possam tramitar simultaneamente, é preciso que o exame médico do candidato o considere apto para as 2 categorias. Por óbvio, essa medida coloca o Detran de Minas Gerais finalmente em pé de igualdade com os outros Detrans todos do Brasil, para quem nunca foi mistério fazer 2 habilitações ao mesmo tempo. Claro, sempre nas categorias A e B. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás lançou o atendimento remoto em língua brasileira de sinais, a Libras. A expectativa é que o Detran Acessível, como é chamado, possa atender os cerca de 50.000 surdos que vivem naquele estado, já que, atualmente, apenas as unidades de Goiânia e Anápolis possuem atendimento em Libras. Segundo o Detran, o projeto do atendimento em Libras remoto vem sendo desenvolvido desde julho e, nesse período, já auxiliou mais de 100 pessoas. O objetivo é auxiliar surdos a realizarem consultas de veículos e habilitação, agendar interpretação de Libras para a prova de legislação de trânsito, a prova teórica, esclarecer valores dos serviços, emissão de boletos, impressão de certificados de registro, licenciamento de veículos, dentre outros. O Brasil, para variar, ainda engatinhando quando o assunto é acessibilidade. Lembramos aqui que todos os vídeos da Tecnodata Educacional possuem tradução em Libras. Isso sim é levar a acessibilidade a sério. Pela segunda vez no ano, o Detran de Pernambuco prorrogou a segunda inspeção obrigatória de transporte escolar no estado, com término previsto para 15 de dezembro.
Normalmente, o prazo para a vistoria se dá em julho, mas vem sendo estendido por conta da pandemia do coronavírus. Apesar do adiamento, os motoristas precisam ficar atentos com os calendários dos documentos. Resolução do CONTRAN. O CONTRAN aprovou proposta que revoga a Resolução 782 de 18 de julho de 2020, que interrompia os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. A nova resolução ainda não foi publicada, mas isso deve acontecer nos próximos dias, segundo o Denatran. Só para lembrar, a Resolução 782 de 2020 referendava as deliberações 185 e 186, publicadas em 20 e 26 de março desse ano, respectivamente, por conta da pandemia da Covid-19. Dessa forma, serviços como renovação da Carteira Nacional de Habilitação, transferência de veículos e envio de notificações de autuação passam a vigorar com novos prazos, atenção, a partir de 1º de dezembro. A revogação restabelece a contagem de prazos de maneira acessível, tendo em vista a normalização das atividades dos órgãos de trânsito e o retorno das atividades presenciais ao público e, portanto, o cumprimento dos prazos previstos na legislação. Os processos relacionados às infrações de trânsito, à Carteira Nacional de Habilitação, licenciamento de veículos e nos processos envolvendo instituições técnicas licenciadas, as ITL, terão diferentes maneiras de retomada conforme a necessidade. No portal do Trânsito você encontra as matérias detalhadas sobre os novos prazos de cada um dos serviços. Fique atento. Vamos falar agora sobre socorro ao transporte coletivo. O Senado Federal aprovou na quarta-feira da semana passada o projeto de lei 3.364 de 2020, que cria um socorro financeiro às empresas de transporte coletivo de passageiros no valor de 4 bilhões de reais. O texto segue agora para a sanção presidencial, o que tem prazo constitucional de 15 dias para ocorrer. No dia 15 de setembro, o Ministério da Economia publicou uma lista de setores da economia mais impactados com a pandemia do novo coronavírus. As atividades de transporte de passageiros estão entre as 5 áreas, os 5 segmentos com maior prejuízo durante a crise. Bem compreensível, isso foi muito evidente, Quem prestou atenção percebeu que isso realmente aconteceu. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, agora as transportadoras aguardam a rápida sanção do projeto para que os recursos cheguem aos operadores do transporte coletivo de passageiros em todo o país e viabilizem a continuidade da prestação do serviço. De fato, é o transporte coletivo brasileiro que está muito, mas muito mesmo embasado no ônibus, que possa respirar, que sobreviva. É mais uma das sequelas que estamos encarando em função da pandemia. E não é pequeno, porque isso tem repercussões imediatas, a médio e também a longo prazo. Nós, como sempre, um país que resolveu muito mal as suas questões, que lida muito mal com as suas questões de transporte coletivo. Pagamentos do DPVAT. No mês de outubro, os dados do seguro DPVAT mostraram um aumento de 13% no volume de indenizações em comparação com o mês anterior, com mais de 26 mil solicitações pagas pela seguradora Líder. No mês, os pagamentos de indenizações para vítimas de acidentes de trânsito que ficaram com alguma sequela permanente tiveram um acréscimo de 15% em relação a setembro. Na sequência, o reembolso de despesas médicas deu um salto de 12%, e o pagamento a beneficiários de vítimas fatais cresceu 8%. Os dados reforçam o alerta sobre o grau de violência do trânsito brasileiro, que atualmente é um dos mais perigosos do mundo, estando entre os 10 países com maior número de mortes causadas por acidentes nas ruas, estradas e rodovias. No acumulado do ano, mais de 259 mil indenizações já foram pagas a vítimas de trânsito no país.
Em tempos de muitas sensibilidades, quando se tratam de determinados assuntos, ou quando as pessoas emitem as suas opiniões, temos que ter muito cuidado para não perder as referências daquilo que já dominávamos, que já conhecíamos, que já considerávamos antes. Parece que, como acabou a década de ações, está acabando a primeira década, que nós fizemos bonito porque conseguimos uma redução. Óbvio que isso merece todas as comemorações, todos os agradecimentos a quem se esforçou, todos os elogios a quem desenvolveu bons projetos e todo o estímulo para que isso não sirva de ponto de parada, que seja apenas um estágio nessa escalada que temos que fazer. Que a segunda década de ações venha como um reforço da necessidade que temos para cumprir aquilo que não alcançamos na primeira década. Lembre-se que o objetivo era diminuir em 50% o nosso índice. Nós tivemos melhoras que chegaram a 25%, em que outro ponto do Brasil, 27% de segurada, né, de freada aí na questão do número de vítimas, nas quantidades de feridos graves e de mortalidade. Ainda temos muito chão pela frente. Encerramos lembrando que a Lei 14.071 entra em vigor apenas em abril de 2021, que daqui até lá continua valendo o atual Código de Trânsito Brasileiro. Meu nome é Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com vocês. Este é o CFC News. Esta foi a edição de 23 de novembro de 2020, sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional, a maior editora especializada em educação para trânsito e mobilidade do Brasil. Até a próxima.